Meus irmãos, paz, amém? Hoje eu vou estar ministrando um pouco aqui dos versículos 19 ao 25 do capítulo 10 de Hebreus, ao qual já estamos estudando há alguns dias, né? Onde aqui a gente encontra um estímulo, né? O escritor aqui nos estimula a chegar e também nos exorta a perseverar na fé, né? A chegar com confiança e a perseverança na fé. E tendo em vista, em mente a imagem do tabernáculo do dia da expiação, o autor dessa epístola ele escreve essas palavras de estímulo, que vai do versículo 19 ao 25, e eu vou estar lendo ela aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade ou amor, se tiver aí na sua tradução, e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Essa mensagem aqui referida, ela tem a ver com o nosso acesso ao Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Amém? No antigo concerto, o sacerdote tinha de apresentar o sangue do sacrifício no altar do incenso antes de entrar na presença de Deus. Aqui nós já temos essa certeza de fé que Jesus entrou, né, no santuário celestial. Nós já estudamos isso aqui no capítulo anterior, capítulo 9, né? Aqui na antiga aliança, antes de entrar na presença de Deus, ele tinha o sacerdote ele tinha que fazer esse ritual, né? Apresentar o sangue do sacrifício, que prefigurada ali na Arca da Aliança, que ficava no Santo do Santo. O autor enfatiza que agora tudo isso foi mudado através do sangue oferecido por Cristo, que nos concede entrada permanente à presença de Deus. Aí a gente vê, meus irmãos, mais uma vez aquela questão sobre o sacerdócio, né? Que quando você entra na presença de Deus, quando você é liberto ali, que você é curado da sua enfermidade ali, que é a culpa, né, do pecado, você é livre, que Jesus te liberta, ali você é inocentado, você passa pela porta estreita, acontece aquelas coisas todas maravilhosas ali, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele disse o seguinte: o Espírito que eu hei de enviar vos guiará em toda a verdade, né? Então a gente passa a crer nessas verdades como se elas for, como elas são, né? Na verdade, como elas são absolutas, né? E é essas verdades que nos sustenta, amém? Sustenta a nossa vida cristã. Porque hoje, você, qualquer ambiente, qualquer lugar que você tiver, você pode clamar a Deus até você conseguir entrar na presença dele, né? Você pode clamar a ele até você conseguir entrar na presença dele. Você não precisa mais de de estar indo, né? De estar indo numa determinada pessoa, um determinado sacerdote, para ter esse acesso a Deus, para ser seu intermediador, certo? Esse já não tem seu mediador, alguma coisa do tipo, né? Mas também, nós lemos aqui no versículo 25, o autor aqui faz uma exortação para os leitores não deixar de frequentar os cultos, né, na congregação.
ele compreende que a fé dos leitores devia, em parte, ao fato de que não mantinha a pouca fé, né, a fé fraca dos leitores, ela devia-se, em parte, ao fato de que eles não mantinham comunicação regular com os demais irmãos na fé em Cristo, né? Cultuando ali nos cultos a Deus. E dessa mesma maneira que acontecia antigamente, hoje também acontece, porque aqui essas pessoas já tinham essa certeza de fé. Então eles falavam, eu tenho Deus, eu posso clamar a Deus em qualquer lugar, então não preciso mais estar indo num culto. E não é bem assim, né? O autor, ele escreve aqui claramente que nós devemos sim estar congregando, né? Nós devemos congregar, não a fim de nos tornarmos cristãos, né? Mas a fim de nos alimentarmos espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ele mostra que a frequência ao local dos cultos, no local de culto, ali na congregação, tem como proposta a ministração mútua entre os irmãos. E é um princípio interessante, porque esse princípio ele traz dois benefícios para a vida do cristão. Eu separei aqui. Ó, se todos os crentes se congregarem para ministrar uns aos outros, todos serão fortalecidos na fé, né? Esse é um dos efeitos do benefício. O outro, quando uns ajudam aos outros, ninguém tem tempo para alimentar o egoísmo, certo? Cada um está cuidando de edificar a própria fé. Como ele escreveu aqui, como o autor escreveu aqui, né? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Ao amor e a caridade ali, a mesma coisa, e as boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Então ele pede para a gente estar congregando, né? Essa questão de amor e caridade aqui é uma questão de tradução, porque João Ferreira de Almeida traduziu a palavra amor por caridade. Isso porque amor, aqui o entendimento da palavra amor aqui não é um simples sentimento, mas uma decisão, certo? É uma prática, você decide, né? Você decide ler a palavra de Deus, você decide fazer isso, você decide amar, na verdade, né? A expressão aqui que o autor enfatiza, né? A expressão santo do santo, que é o foco aqui, ela podia ser penetrada somente pelo sumo sacerdote, e apenas uma vez no ano, né? Como eu já expliquei aqui. Entretanto, Jesus, o nosso percursor, aí eu vou pegar aqui Hebreus 6, Jesus, o nosso percursor, Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 2:10, que diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E Hebreus 5:9, que diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Havia consagrado o santuário celestial. Hebreus 9, 23 ao 28, eu não vou ler porque o texto é meio extenso, de forma que os seguidores podiam, né, unir-se a ele na presença plena de Deus. O que é isso? Paulo, nas cartas dele, não só Paulo, Jesus, aqui a nova aliança, ela enfatiza o homem, ela nos orienta a buscar essa qualidade de vida na presença de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, mesmo ele diz,
na verdade, tenho por perda todas as coisas na excelência da glória que é em Cristo, né? No conhecimento que é em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter esse desejo, né? Nós devemos ter esse desejo de buscar mais a Deus, buscar essa comunhão na presença dele, não é verdade? O próprio Jesus nos orientou no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? O véu, meus irmãos, aqui, o véu aqui citado, pelo novo e vivo caminho, versículo 20, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu aqui citado também em Marcos 15, 38, né, havia separado até mesmo os sacerdotes da santidade plena de Deus, né, simbolizada pelo lugar santíssimo. Mas agora, os crentes em Jesus Cristo, né, o autor aqui está dizendo que eles tinham, e ainda continuam tendo, acesso completo e perfeito à presença de Deus, né? Porque ele tinha um véu que separava o sacerdote da santidade plena de Deus. Hoje em dia, e isso, para nós é que perdemos esse foco, né? Na verdade, eu acredito que o sistema religioso tirou isso das pessoas, né? Porque se você começar a ler sua Bíblia e você começar a entender, é difícil essa busca, porque se Deus não guiar a gente para buscar Ele dessa maneira, nós jamais conseguiremos também, né? Mas aqui, o autor escreve que o crente hoje ele tem um completo e perfeito acesso à presença de Deus. Amém? Vou pegar a referência aqui, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Ao habitar em meio ao seu povo, no tabernáculo, Deus havia indicado um relacionamento pessoal, né, disponível para os que procuravam mesmo naquela época, né, na época ali da antiga aliança. Vamos ler aqui, Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11 vai dizer o seguinte: E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Apesar de que tinha ali algumas limitações, que eu também separei aqui, né? No versículo 23 aqui desse mesmo texto, diz o seguinte: E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ok? No capítulo 34 aqui, do 30 ao 35 também, tem um bom resumo. Olhando, pois, Arão, todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Amém? Aí, aqui, meus irmãos,
Jesus, ele, quando ele diz aquelas palavras, vós sois a luz do mundo, né? Aquilo ali é muito interessante. A gente não sabe a profundidade daquilo, talvez não consiga compreender, porém, a gente entende uma coisa, meus irmãos, que, se não me engano, é numa das epístolas aos Coríntios também, a palavra de Deus fala que nós devemos refletir, né? E crescer de glória em glória. Então, como se dá isso? Se você não entrar na presença de Deus? Como que nós vamos crescer a estatura de Cristo se nós não temos acesso à presença dele? Né? Aí entra uma questão muito complicada, porque entramos numa questão muito complicada, porque geralmente existem alguns segmentos religiosos aí que buscam, atraem as pessoas para eles. Aí o foco acaba sendo a denominação e os líderes, né? E não o próprio Deus. Aí acontece que as pessoas, maioria, buscam mesmo as bênçãos, né? O pão, a multidão vai atrás do pão. Então, fica por isso. Tá difícil servir a Deus hoje? Tá. Porque a cruz, hoje, a cruz, ela foi coberta, né? Jogaram um pano sobre a cruz e o evangelho hoje não tem peso nenhum, na verdade, né? O evangelho hoje, principalmente aqui no nosso país, ele não tem peso nenhum de você servir a Deus, né? Apesar de que, se você for um crentezinho comum, né? Mas se você começar a buscar a presença de Deus, você vai notar aí uma diferença, né? Vai notar uma diferença e você vai conseguir compreender o que eu estou tentando te dizer aqui nesse vídeo, amém? O versículo 21 diz o seguinte: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Isso aqui faz alusão à superioridade de Jesus sobre Moisés, né? Citado em Números 12, versículo 7. E também Hebreus 3:6. Eu vou ler Hebreus 3:6, não vou voltar lá em Números não. Diz o seguinte: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós sabemos que aqui nós somos a casa de Deus, amém? Se nós somos a casa de Deus, morada do Altíssimo, se nós somos a igreja, então o que nós fazemos ali? Por que nós devemos congregar? Né? É para crescer espiritualmente, como eu já disse aqui logo na introdução, amém? Versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, amém? Essa água limpa, meus irmãos, muitas pessoas acreditam que seja literalmente o batismo, né? Mas a água, ela representa a água na escritura, a água, o fogo, vários outros elementos apresentados na Bíblia, ela simboliza, apresentada de modo simbólico, ela simboliza o Espírito Santo, né? Simboliza o Espírito de Deus, amém? Aqui, cheguemos-nos ou aproximemos, né? Aproximemos-nos. Na ética antiga, ela até poderia ser uma linguagem sacrificial, né? Ser usada na linguagem sacrificial no Antigo Testamento, mas aqui significa entrar na presença de Deus, amém? Os versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ok?
e no relacionamento com Ele. Hebreus 7, 19 e 25. 19 e 25. Hebreus 7, 19 diz o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Portanto, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Isso, meus irmãos, por meio de Jesus, é claro, né? O nosso grande sumo sacerdote. Tem uma versão, a Ara, ela fala coração aspergido, amém? Aqui também eu notei umas outras referências aqui, você pode ler aí, sua Bíblia, Levítico 4:7, Êxodo 24:8, né? Citado em Hebreus 9, 19 e 20, amém? Eu vou ler aqui, Hebreus 9, 19 e 20, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E corpo lavado, Levítico 4, 9. São imagens da ordem levítica, mas o autor aqui tem em mente uma purificação espiritual, ok? Então, o que nós vivemos hoje, né, são fatos espirituais. Aqui, essas mensagens de Levítico, Êxodo, que eu mostrei para vocês do aspecto sacrificial aqui no versículo 22, o autor usa essa imagem, certo? Mas também ele pega a imagem de Ezequiel 36, versículo 25 e 29. Vou procurar aqui, Ezequiel 36. Nos versículos 25 ao 29, que diz: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis meu povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Amém? Então, aqui o autor, ele tem essa imagem realmente espiritual, e não somente a sacrificial, né, citada em Levítico 14, ok? Nós sabemos que o batismo, ele tem sim um valor simbólico. Quando Jesus te converte, você deseja participar, né, fazer parte desse batismo, simplesmente para mostrar para a comunidade ali, testemunhar Jesus diante da comunidade, que Jesus é o teu Senhor, né? Mas essa água aqui, esse água e espírito aqui, creio eu, né, que a água é mesmo para simbolizar o Espírito Santo de Deus, porque em Efésios diz o seguinte, se não me engano, Efésios 4, diz o seguinte, que existe um só batismo, ok? E esse batismo é o batismo com o Espírito de Deus, né? O qual eu creio também que seja a conversão verdadeira, amém? Aqui, no versículo 22 ao 24,
A associação de fé, esperança e amor, né, são como virtudes principais, parece ter sido uma formulação especificamente cristã, né? Eu peguei aqui umas referências, 1 Coríntios 13:13, 1 Coríntios 13:13, Romanos, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior delas é o amor. Amém? Colossenses 1:4. Colossenses 1:4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, né, o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra, qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém? E Tessalonicenses 1, deixa eu ver aqui. 1:3, Tessalonicenses. Isso. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor ou da caridade, como tiver aí, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém? Então, essa associação aqui, meus irmãos, essa associação da fé, esperança aqui, são virtudes, né, do amor, são as principais virtudes na vida cristã. Amém? A virtude, os frutos que devemos buscar. No versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? A exortação de se manterem na palavra é importante por causa da posição, né, que nós, crentes, enfrentamos. É uma barra. É por isso que eu digo, se você for um crentezinho comum, não vai te acontecer muita coisa não, mas se você começar a ler sua Bíblia e começar a falar o que está escrito, né? Aí a primeira coisa que você vai topar são as áreas filosóficas. Cara, não, mas isso aí é maneira de interpretar, não sei o que, já vai vir por aí, bem por esse lado, né? Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, não interessa, não importa o que o outro vai falar, não interessa o que os outros pensam, né? Essa verdade, ele vai te guiar nessa verdade, amém? Os críticos insistem, né, em que os cristãos, aqui, tanto naquela época quanto hoje também acontece a mesma coisa, né? Os críticos insistem que os cristãos voltem às observâncias rituais praticadas por outros judeus, né, em sua cidade e façam concessões em relação à suficiência absoluta de Cristo. Paulo se opunha aos cristãos envolvidos com os sacrifícios como meio de identificação cultural, adoração por meio de ofertas de gratidão, etc. Por exemplo, em Atos 21:26, contudo, assim como o autor de Hebreus, ele certamente negaria que o sacrifício era necessário para a expiação. Vamos ver. Atos. Minha Bíblia já está bem. Atos 21:26. Diz o seguinte: então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta.
em Romanos 3, 24 ao 26. Romanos 3, sendo Romanos, deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Isso, Romanos 3, 24 ao 26 diz o seguinte: sendo, pois, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que dele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Visto que os leitores aqui eram judeus da diáspora, que provavelmente só poderiam ir ao templo de Jerusalém em raras oportunidades, e ninguém em sua comunidade teria ido ao templo desde o início da guerra, né, que começou ali em 66 depois de Cristo. E mais, é mais o princípio de que a prática que está em debate aqui. A questão é se eles consideravam Jesus um complemento do judaísmo ou seu cumprimento. Aí tem uma diferença entre complemento e cumprimento. Porque se Jesus for o cumprimento de tudo aquilo ali, dos rituais, tudo aquilo ali, né? É onde eu digo, você tem que... Agora, se ele for só um complemento, aí eu preciso de mais coisa, certo? Preciso de rituais, preciso de mais coisa. Se Jesus for um complemento. Aí, nesse caso, a morte de Jesus, ela se torna representativa. Ele só representava alguma coisa. Aí eu preciso de mais, certo? Mas se ele for o cumprimento, então a morte dele foi substitutiva. Então ele me substituiu. É assim que funciona, né? Porque são plantas antigas formas obrigatórias de praticar a lei. Assim como os antigos israelitas deveriam ter confiado em Deus para conduzi-los à terra prometida, os leitores de Hebreus também devem confiar nele. O fiel, neste caso, pode não ser o Deus Pai, mas Jesus, né? Pode não ser o Deus Pai, mas Jesus. Vamos ler aqui. Eu perco aqui, de vez em quando eu me dou umas perdidas aqui. Isso, achei. Hebreus 11:11 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, né? O fiel aqui é o pai, mas agora o fiel aqui é o filho. Hebreus 3, 2 e 5, que diz o seguinte: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Amém? A dificuldade das pessoas é aceitar, não aceitar Jesus. A dificuldade das pessoas, na verdade, é aceitar a singularidade de Jesus, né? Porque aí ele se torna único e singular, né? Porque quando ele diz, eu sou o caminho, né? Artigo definido, a verdade e a vida. Então aí você tem artigo definido, que define ele como pessoa, né? Ele se intitula essas três verdades aí, né? No versículo 24, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, né? Então, aqui eu peguei também, eu vou ler aqui em Romanos, uma referência que eu peguei aqui, em Romanos 15,
Romanos 15, 14, que diz o seguinte: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. E 1 Tessalonicenses 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém? Essas demonstrações que a gente faz, às vezes, até hoje a gente faz, eu mesmo, eu encontro com muitas pessoas que se afastaram, não frequentam mais culto, né? Cada uma tem os seus motivos, né? Elas têm os seus motivos, mas é difícil você demonstrar uma pessoa que ela já está afastada, não é fácil. É muito difícil para ela voltar, né? Aí entra aquela palavra, lembra-te de onde caíste, né? Porque se ela de fato teve um conhecimento da verdade, porque isso é raro, a pessoa ter um conhecimento da verdade de Deus, da Escritura, não são todas as pessoas que têm, que possuem, mas se ela realmente tiver tido, e ela tiver se afastado por um pouco, ou longo prazo, não sei, uma hora ela vai voltar, né? Mas tem pessoas que nem ao menos conheceram, né? Nem conheceram e foram lá com, não sei, se tornaram membros de alguma denominação por aí, teve seus motivos para se tornarem membros e acabaram se afastando e de palavra de Deus mesmo não conhecem nada, absolutamente nada, né? Essas pessoas são difíceis demais a demonstrar, não é verdade? Então, meus irmãos, aqui também nós aprendemos considerar uns aos outros uma prática, né, do amor ao próximo, creio eu. Esse aqui fala mais sobre uma prática do amor ao próximo. Quando eu considero a necessidade da pessoa, né, é superior à minha, ou primeiro, talvez, por aí, né, nesse sentido. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Amém? No versículo 24, a palavra de Deus, ela fala para a gente considerar uns aos outros, né? E no versículo 25, ela traz para nós admoestar, né? Ou corrigir uns aos outros. Amém? As pessoas, meus irmãos, aqui eu peguei sobre esse versículo 25, aqui já está com 38 minutos, já está meio tenso. Aqui eu peguei uma referência lá em Atos 13, para a gente ter uma melhor compreensão do versículo 25, né? Atos 13, 14 diz o seguinte, Atos 13, versículo 14, vai dizer o seguinte: eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia na Pisídia e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Amém? Versículo 42 diz o seguinte: saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Amém? E Atos 16, versículo 13, que diz o seguinte: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E
assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Amém? Então, essas reuniões deles aqui, que eles faziam nessa época, comparando com o livro de Atos, eles se ajuntavam no dia de sábado, né? Os cristãos que eles pareciam ter reunido pelo menos semanalmente, né? Nos dias fixos. Entretanto, a perseguição aqui, que ela é relatada um pouco mais adiante aqui em Hebreus 10, 32 a 39 e 12, 4, né? Pode haver dissuadido ou separado algumas dessas pessoas, né? De participar até mesmo desses encontros, né? Domésticos. Que provavelmente eram privados, né? A Bíblia nos traz várias referências de que esses cultos eram feitos em lares, em casa, né? Embora não fosse investigado no Oriente, a menos que um delator despertasse a atenção das autoridades para elas. Então, tinha que ter as denúncias, né? Então, se a pessoa denunciasse, tinha também os perseguidores, né? Tinha quem perseguia, mas tinha aqueles também que denunciavam. Sempre tem, né? Sempre tem os caguetes. É verdade? Então, meus irmãos, fica aí a orientação e o estímulo dessa palavra, né? E essa pequena exortação de perseverança na fé, para a gente se achegar mais com confiança, ter mais confiança, né, no nosso Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Hoje a gente vê, você vê na internet, todo lado que você olha, o evangelho ele é tão atacado, a Bíblia é tão atacada, porque só que isso aí tem aqui nas escrituras também, que chegaria o tempo que ia acontecer. O problema é que talvez o fato de você não ler, ou às vezes até ler, mas passa alguns trechos despercebidos, né? Mas o ataque está tão grande que hoje a Bíblia, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, eu creio que para 90% hoje dos brasileiros, a Bíblia é somente mais um livro de história comum, né? Ou uma fábula, como eu tenho ouvido por aí, uma fábula escrita pelos judeus, amém? Mas Deus, né? Deus já tem nos alertado sobre isso. É triste porque a gente vê até mesmo entes queridos da gente que não creem na suficiência da Escritura, né? Não creem de fato na palavra de Deus, mas creem em homens, né? Homens de carne e osso que daqui a pouco morrem, né? Isso é um perigo. O nosso Deus está vivo, Jesus ele está vivo, né? E nós temos, graças a ele, esse pleno acesso à presença de Deus, amém? Que Deus continue nos abençoando. Algo mais, trarei a continuação aqui, o capítulo 10 ele é meio extenso, né? E Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, amém?